Fofos, sejam muito bem-vindos! E hoje, Fofa na Rua, estamos na plataforma global do Pablo Marçal, no Conecta Center, onde eu gravo Sofá da Fofa. E hoje tem um evento aqui maravilhoso que eu vou mostrar para vocês. E eu sou uma das palestrantes. Vem comigo! Eu estou com uma das sócias aqui, a titular daqui, né? Que é a Juliana Serra. Fui convidada para participar desse momento com ela. Oi, Ju, tudo bom? Bem, você? Eu sei que você tem já um grupo de mulheres que vive já nesse meio, mas o que mais te inspirou fazer esse grupo, essa reunião hoje? O que mais me inspirou é a questão da gente ver que as mulheres, elas necessitam de ajuda. E a gente até estava falando aqui sobre isso. A mulher, ela se conecta com outra mulher. E o nome Conecta não é por acaso, né? Porque a gente acaba criando conexões com as pessoas e entregando aquilo que a gente tem de melhor. O objetivo desse encontro, de promover esse encontro, é trazer mulheres para acelerar o tempo, um vínculo onde uma ajude as outras para que a gente consiga caminhar juntas, sendo um suporte umas para as outras. Exatamente, uma transformando a outra, Uma transformando a outra. A gente acredita muito que a transformação, ela está atrelada a um trabalho em conjunto. A gente não consegue transformar ninguém sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa se conectar assim com outras pessoas. E mulheres, eu acho que tem que estar uma força, porque todos os homens se conectam, né? Que a gente faz mentoria com o Pablo Marçal. Os homens todos estão juntos. As mulheres, uma tá ali, outra tá aqui. E eu acho que esse movimento, uma mulher puxando a outra, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, transformador. O que a gente quer e o que a gente espera é que esse movimento não encerre aqui, não vai ser só um encontro, vai ser um movimento mesmo, vai ser encontros mensais, reuniões semanais, onde a gente escute quais são os desafios, quais são os obstáculos, como é que é a família, o casamento, os filhos, porque a gente entende que mulher, as principais dores são praticamente as mesmas, né? Filho, casamento, marido, empresa, negócio, então a gente está aqui para contribuir aí nesse movimento e ajudar. E eu sou uma das que você me convidou, né? É claro, com toda certeza. Hoje eu faço parte aqui, que eu gravo o podcast Sofá da Fofa, e ela me convidou para palestrar aqui junto com ela. Não poderia ser uma diferente, honra. Não poderia ser diferente. A gente quis trazer as principais mulheres dentro desse ecossistema para a gente poder contribuir de maneira bem significativa para todo o grupo. Vamos chamar as outras meninas? Claro, vem cá. Eu estou com mais duas meninas que vão palestrar, a Marceli e a Cindy. Cindy, fala um pouquinho quem é a Cindy. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu acabo trabalhando com propósito em tudo que eu faço na minha vida. Então, eu estou se dedica em tudo? Em tudo que eu posso fazer, eu estou me dedicando. Inclusive, hoje vai ser um dia de dedicação completa. Sou executiva de ouvidoria, trabalho há 20 anos na ouvidoria, então acho que o meu ponto... Ai, Jesus! É empatia, é um pouco de escuta ativa, é um pouco de entender a necessidade do outro e fazer uma entrega absoluta. Gente, olha como é que ela é calma, tem que ser. Imagina, trabalhar na ouvidoria, meu Deus, você deve escutar de tudo, né? Eu falava assim, olha, eu chego lá no salão que eu vou, eu falo assim, me dá aí o papel para eu falar com o presidente. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É sempre um desafio muito intenso. Eu imagino. E lidar com pessoas, né? São as necessidades das pessoas. Então, eu falo que é o mais difícil é lidar com pessoas. Exatamente. E quando elas estão com problemas, isso se potencializa. Então, quando a gente resolve o problema e tira aquele peso... Tem que se acalmar. Tem que se acalmar. Tem que ser igual e tem você. Que escutar. E a Marceli? Bom, as várias facetas, né, que temos. Eu sou uma mulher, mãe atípica. Por que atípica? Atípica, na verdade, meu primeiro filho é uma criança com paralisia cerebral. Então eu vivo toda a dinâmica e a intensidade, né, de ser uma esposa, empresária, de dizer vários nãos para estar aqui. A gente estava falando com a Cindy, né? Então esse universo de a mulher no empresarial, ela precisa ter esse time de quando e quantos não eu preciso estar, eu preciso dizer para estar em ambientes como esse, para alimentar o nosso feminino. Com certeza, que a gente não pode parar, né? Independente de qualquer coisa. Não. Né? Então, nos desafios, seja na minha maternidade típica, seja na maternidade com o Levi, que me proporcionou esse olhar de fato que a maioria da sociedade tem, né? De ter um filho com nenhum diagnóstico, mas que também tem os seus desafios. E como mulher empresária,
É o normal dentro da normalidade, né? Normal dentro da normalidade. E dentro da minha profissão, estou como nutricionista funcional, né? Especialista em saúde da mulher e nutrição estética, onde eu levo também dentro das empresas o olhar de que o grande empresário, a grande líder, ela só vai performar mais, ela só vai alavancar mais quando de fato ela parar de colocar a saúde dela como moeda de troca. Né? Gente, é Se perfeito. deixar toda hora para trás, comer depois, e depois querer as pílulas mágicas para resolver. Exato, é isso. Na verdade, eu vivi muito tempo desse jeito e hoje eu percebo, né? Eu não quero, eu não tomei nada, eu mudei mesmo o meu mindset. E a alimentação, hoje eu percebo que é fundamental, né, Marceli? Então a gente tem que se organizar mesmo para comer direito, para comer coisas saudáveis, né? É o combustível, né? É o combustível. Isso faz crescer nossa energia. Crescer nossa energia, a gente tem uma tomada de decisão mais inteligente, né? Então, quando a gente precisa estar menos ansiosa, menos agitada, menos impulsiva para resolver algo dentro da empresa, dentro da casa, dentro de si mesmo, a gente vai precisar da ajuda desse nutriente que dá esse plus de uma maneira saudável e que te traz aí a longevidade. Perfeito. Gente, hoje nós vamos estar palestrando essas 3 mulheres aqui, mais 2 que tá a Juliana e tem mais uma que já participou 2 vezes do Sofá da Fofa. Meninas, vem aqui um pouquinho. E hoje, ó, eu tô com a Morgana aqui mais uma vez no Sofá da Fofa, né? No Fofa na Rua. Fofa na Rua é a 2ª vez que ela tá participando. Fofa na Rua. Nossa, que prazer, eu me sinto honrada de estar aqui. Já sentei no Sofá da Fofa e agora eu tô 2 vezes no Fofa na Rua. É isso mesmo. E hoje a Morgana também vai palestrar a convite da Juliana, né, Ju? Então eu tô mega feliz de estar aqui de novo com você, fofinha. Eu tô muito feliz, eu sei que Deus preparou esse dia pra nós e pra todas as mulheres, né? A gente não sabe ainda o que a gente vai falar. Eu sempre falo assim, a gente vem com algum preparo, mas Deus fala no nosso coração, né? A gente vai transbordar na vida de muitas mulheres hoje. A gente combinou de estar aqui um pouco antes pra combinar alguma coisa e não deu tempo, né? Vai ser desse jeito mesmo, né? Por isso que eu falo que é Deus que escreve, né? Tá Com tudo certeza, certo. com certeza. Por mais que a gente queira roteirizar as coisas, a gente tem que deixar fluir, né? Sentir a energia e só fluir. Porque quanto mais a gente só fala palavras, menos a gente fala com as pessoas. As pessoas hoje em dia estão cansadas só de palavras. Então realmente a gente está aqui como ferramentas para que o que Deus mandar a gente falar e também sermos, né, instrumento na vida de cada uma, para que cada uma também avance junto com a gente. É se inspirar mesmo, né? É verdade. Hoje você não vai ouvir, você vai Hoje mais eu não falar. vou ouvir. Eu acredito que esse encontro ele vai somar, especialmente para mim, que chego agora nesse grupo, agradecer a oportunidade, dizer que estamos todas entregues para sentir e fazer acontecer. Hoje eu sou palestrante aqui nesse espaço maravilhoso e não podia ser melhor trazendo a Clínica Dara junto comigo. Olha isso. Estou muito feliz em prestigiar a Fofa. Minha mãe tá agora entrando numa nova era, a nossa Hebe amada, né, mãe? Nova Hebe, filha. Nova Hebe. Eu falei. Gabi, o que a Clínica Dara trouxe hoje pro evento? A gente trouxe uma prévia da nossa deliciosa massagem que só existe na Clínica Dara. E você tá aqui fazendo o que hoje? Hoje eu vim prestigiar a Fofa, todas essas mulheres maravilhosas, e vim trazer também a Quick Massage, que é um dos procedimentos que nós realizamos na Clínica Dara. É só uma pequena degustação, porque a gente tem múltiplos tratamentos. E eu já tô com a Rosana também. Rosana, o que você está fazendo aqui? Eu vim te prestigiar, não poderia faltar nesse momento tão maravilhoso da vida da Fofa. E mais a Clínica Dara junto. A Clínica Dara junto, com certeza. E hoje eu tô com a mascote da Clínica Dara, Oi, a gente. Helena. Você veio ajudar a gente? Sim, me ajudar na Kikamashi. Você é fisioterapeuta? Sou. É isso aí. Se a mulher não tá bem, a casa tá destruída, o casamento tá ruim, fica tudo ruim. Agora, se a mulher tá feliz, Tudo flui, né? Ela é estrutura, né? ela tem um poder de atmosfera muito grande. Então, é por isso que a gente está fazendo esse movimento. E foi a minha ideia, foi pensando nisso mesmo, é criar uma cultura, criar um movimento, falar, quero andar com essas pessoas. Pai, nós queríamos te louvar, te glorificar e te benzer, Pai, porque o Senhor é bom e sempre, sempre nos ouve. Obrigada por este momento, obrigada por essa iniciativa, obrigada por essa coragem que foi dada em nosso coração em começar, por entendermos que o importante é dar o passo e o Senhor vai conduzindo as coisas como tem que ser. Conduza esse momento, conduza essas amigas, esses corações, conduza-nos a levar uma palavra, a levar um conforto,
a amparar algum coração que esteja angustiado. Boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas ao espaço. Espero que estejam gostando da experiência. Eu convido as nossas palestrantes a entrarem agora. Uma salva de palmas para elas, por favor. Olá meninas, boa tarde. Primeiramente, obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente está iniciando um movimento mesmo, um marco diferente. A ideia de fazer esse encontro, de chamar as amigas e de poder ter essa tarde com vocês, é que eu entendi que a gente precisa andar com pessoas que nos fazem crescer. Eu entendi que a gente tem que andar com pessoas que nos desafiam. Mas mais do que isso, o objetivo do Mulheres no Conecta, Mulheres que Conectam, é conectar mesmo histórias, é conectar relacionamentos, é conectar propósitos, ideias, projetos. A gente não está aqui para falar sobre técnica, sobre indicadores, sobre gestão ou sobre qualquer coisa nesse sentido. A gente está aqui para uma troca de experiências mesmo e com o objetivo de ouvir vocês também, para que vocês sintam-se pertencentes a nós, ao nosso grupo e esse movimento que hoje está iniciando. A gente teve um chamado de Deus na nossa vida o ano passado e foi um chamado muito, muito forte. Eu falo que Deus estava tentando falar com a gente já há algum tempo. Normalmente a gente não vai vendo muitos sinais, né? Aí passa um sinalzinho aqui ou um sinalzinho acolá e você vai negligenciando isso, porque o mundo que a gente vive hoje ele é muito tentador, né? Eu estava numa zona de conforto muito grande. Eu já estava com um patrimônio constituído, eu já estava assim com o estudo dos filhos garantido, porque a preocupação de uma mãe, né, é sempre garantir o estudo dos filhos. A mulher ela não pensa em si, não, só o estudo dos meus filhos já está tudo muito bom. E quando Deus nos criou esse ambiente para a gente ficar bem desconfortável e nos chamou de uma maneira muito assuntosa, eu comentei com o Marcos, eu estou assustada com o chamado de Deus na nossa vida. Foi uma, foi duas, foi três, na quarta vez, eu falei, tá na hora de obedecer. Porque eu não quero obedecer pela dor. Porque normalmente as pessoas buscam Deus por dois motivos, né? Ou pelo amor, ou pela dor. Mas, em geral, as pessoas acabam buscando Deus pela dor. Por algum sofrimento ou por alguma situação pessoal que está passando. O chamado de Deus na nossa vida foi que nós construíssemos isso daqui. Esse prédio que hoje vocês estão vendo é um projeto de Deus na nossa vida, o Conecta. A gente já tinha uma plataforma de ensino médico à distância, onde, dentro dessa plataforma, a gente ensinava os médicos a técnicas cirúrgicas e a gente precisava de um laboratório. E a gente não teve investidor. A gente não teve um anjo que nos auxiliasse nisso. Literalmente, a gente dá o passo sem saber o que vai acontecer. Isso é tão difícil. Isso exige uma confiança, assim, plena. E, na época, eu não estava tão íntima de Deus assim. Eu não estava tão amiga e tão confiante. Eu questionava. Mas, quando eu vi o Marcos entregue de corpo, alma e espírito nisso, e a maneira como que ele falava de Deus para mim, e a maneira como ele vivia Deus, e a maneira como ele enfrentava determinadas situações, eu falei, uau, eu preciso sentir um pouquinho desse amor que ele está sentindo. E o que as pessoas com que a gente se relaciona têm nos ajudado é que não é fácil ser cristão, mas que é preciso. E a gente não teve investidor, a gente não teve um anjo que nos auxiliasse nisso. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Ju pelo convite. Hoje estou palestrante, mentora de mulheres, escritora. Estou escrevendo meu segundo livro, que se chama Mulher Desconstruída, onde eu conto a minha história de vida, onde eu tive que desconstruir a mulher que eu era para voltar à versão original. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês. Porque eu acho que cada mulher que está aqui, a gente carrega alguma coisa, alguma dor. A gente falou, quando a gente começou a falar sobre esse evento, a gente falou assim que as dores conectam, né? Cada uma de nós, a gente traz remédios dentro da gente, e cada um tem um remédio único. O que eu tenho aqui, através da minha história, ela traz outro remédio diferente. Então, por isso que nós estamos em 5 aqui, para poder também passar para vocês todas as nossas transformações, os nossos remédios que transformaram as nossas vidas. Mas vou passar aqui para a Cindy, para ela se apresentar e depois a gente fazer esse bate-papo. Muito obrigada. Boa tarde. Uma honra imensa estar aqui a convite da minha amiga de infância, Juliana, a qual eu me orgulho muito pela trajetória. E dizer que a minha trajetória, como a de cada uma de vocês, é diferente, tá, das meninas aqui. Eu sou executiva do mundo corporativo, sou ouvidora há 20 anos, minha carreira foi construída no mundo corporativo. Mas antes disso, é bem o que a gente acabou de ouvir. Eu sou filha, mas eu acredito que essa conexão é a mesma de algumas colegas que eu conversei agora, algumas amigas que eu conversei agora, que têm uma vivência executiva, talvez, do mundo corporativo. Então, a gente vem para somar e para falar que as dores, independente de como estamos, são muito parecidas. A mãe carrega muitas dores, a filha carrega muitas dores, e se a gente tiver uma fonte de troca, de conexão, as coisas ficam mais leves. E isso pode estar diretamente relacionado à escuta, e é um pouquinho do que eu propus para a Ju, para a gente poder falar aqui hoje.
Boa tarde. Olhar para cada uma de vocês aqui representa, para mim, o favor de Deus. Porque quando a gente se coloca num lugar onde falamos sim para aquilo que Deus nos pede, né? Ele vai realmente nos colocando em lugares e nos levando a lugares que a gente não imaginou. Eu estou como nutricionista funcional, especialista em nutrição estética e saúde da mulher, e muito mais que emagrecimento. Eu falo que emagrecimento é um bônus de quando a mulher entende que se ela não colocar a saúde como moeda de troca para performar, ela vai, de fato, né, vivenciar de forma leve, de forma inteira, esse tal do estilo de vida saudável, que hoje muito se fala, mas se você parar para pensar agora, se eu te fizer essa pergunta, o que é um estilo de vida saudável para você? Né? Em uma palavra, você consegue falar? O que é o estilo de vida saudável para você? Quando nós, mulheres, entendemos que não adianta se deixar para trás, né? Eu preciso ter essa tal da saúde, né, para realmente alavancar e desfrutar dos resultados, é o grande X da questão. E como tornar isso mais leve? Porque se eu falar de rotina, reeducação alimentar, você fala, Deus que me perdoe, né? Não quero. Não é? O cérebro já fala, Senhor, já fiz tanta coisa, eu cheguei até aqui, não fala mais, não é disso. Então, como tornar isso mais leve? Eu conduzo essa mulher, então, a transformar a jornada dela de uma maneira mais leve e inteira, priorizando a saúde como um grande combustível, né, para você não só performar como mulher, como esposa, como mãe e como empresária. Meninas, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Segundo lugar, Ju, não só de estar aqui, mas eu também estou fazendo podcast aqui no Conecta. Eu sou gentista, eu gosto de estar com gente. Meu nome é Valéria Esferidião, tenho 54 anos, sou mãe da Gabriela, minha filha, que está aqui, apaixonada pela minha filha. Sou empresária, tenho um canal de podcast, Sofá da Fofa, que eu falo de empreendedorismo, um estilo de vida diferente, e falo também de autoconhecimento. Creio em Deus, né, em primeiro lugar, que Ele que tem me conduzido na minha vida, e eu tenho recebido assim, as coisas que eu tenho pedido. Então é incrível, eu fico assim, eu falo, meu Deus. E eu estava sentada aqui, e eu olhando para tudo isso, eu falo assim, gente, eu pedi tanto, né? Porque quando eu ia em algum encontro, em algum lugar, sempre os homens estão juntos, as mulheres estão meio separadas, tal, e elas não se juntam, né? Parece que não se unem. E aí, de repente, eu estou aqui nesse lugar, então eu só tenho que agradecer mesmo e falar assim, olha, meninas, a gente tem que dar a mão, a gente tem que se conectar mesmo. O Conecta está sendo muito importante para mim, porque aqui eu estou fazendo meu podcast, mas não só isso, eu estou conectando com várias mulheres que têm as mesmas dores que eu, ou têm outras dores, e a gente juntas pode ser mais forte, né? Então, eu quero agradecer esse momento. Muito obrigada. Meninas, eu queria falar só um pouquinho aqui, que eu estava ouvindo a Val falar. Eu não sei se vocês têm a clareza, a clarificação de qual é o propósito de vida de vocês. Se você parar para pensar, o que acelera meu coração hoje? Será que todo mundo sabe responder? O que dá borboletas no meu estômago? Qual é esse frio na barriga que a gente tem? Será que todo mundo tem clareza para poder falar sobre isso? E isso também, a gente, quando se sentir, a gente só tem que deixar fluir, porque é Deus falando com você de uma maneira direta e íntima dentro do seu coração. Né? Eu sempre falo que a prioridade da mulher é diferente da prioridade do homem. Primeiro vem Deus, né? A gente tem que ter essa conexão com Deus. A Ju falou que ela admirava o marido por ter a conexão. Acho que o casal, quanto mais, né, ele se junta ali nessa conexão, mas sempre tem um que é um pouco mais. Eu sempre fui rezadeira. Eu acordo de madrugada, faço oração, então sempre tive essa conexão com Deus. Depois de Deus vem a gente, porque eu geralmente falo que é Deus, trabalho, Deus, família e trabalho. Eu falo que antes da família ainda tem nós, porque quem tem filho sabe que acorda de manhã é arrumar o filho para ir pra escola, cuidar, botar a mesa, cuidar da casa. Então a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Se a gente não cuidar de nós, a nossa casa cai. Nós somos a estrutura da casa. E a gente estava falando ali atrás, quando a mulher ela tá triste, quando essa estrutura tá abalada, o homem cai, ele é o céu, né? Então, nós somos a estrutura, então a gente tem que cuidar de nós. O que eu posso fazer de manhã cedo, que eu posso estar cuidando de mim, fazendo exercício físico? Às vezes a gente está com muitas tarefas, mas a gente tem que tirar esse tempo, nem que a gente tenha que acordar mais cedo. Então, Deus, depois vem a minha família e depois vem o meu trabalho. Eu pergunto para vocês, será que vocês estão seguindo esse passo a passo? Será que o trabalho não está ficando em primeiro lugar? A gente esquece de Deus porque não dá tempo e a gente coloca o trabalho em primeiro lugar? Então, assim, desde os 35 anos que eu venho nessa transformação de eu buscar a minha verdadeira essência, eu falo muito isso no meu livro, né, que é a mulher desconstruída, desconstruir aquilo que eu achava que eu era para construir a minha versão original, porque na verdade Deus me fez mulher, Deus me fez essência feminina. É interessante isso que a Morgana está falando e olha que curioso, né? Porque você foi convidada por uma de nós, né? Ou sei lá, você recebeu alguma coisa na internet, algum anúncio e tudo. E muitas vezes nós somos atraídas por pessoas semelhantes. E aí, voltando no que a Ju falou, de ambiente, de estar com pessoas, né? De tomar decisões, é interessante que quanto mais você anda com pessoas semelhantes a você, mais perigoso fica se essas pessoas não estiverem indo para a mesma direção.
Isso aqui que a gente está fazendo é alimentar, é nutrir o feminino. Mas o que vai acontecer? Mais, usar a nossa palavra, né, de mais dona de si seremos, né? Mas vamos honrar a filha troféu ou a filha exemplar que fomos criadas para ser num término de um noivado ou numa decisão de uma empresa. Então, a percepção aqui, a clareza que a gente tem que ter para, inclusive, olhar para o nosso propósito, né, é isso. Quais são os ambientes? Quais são as mulheres? Quais são as pessoas que vocês, que nós, né, estamos caminhando, que está nos levando para aquilo que a gente tem buscado? Então, se você é uma mulher que já identificou que precisa nutrir mais o feminino, busque mulheres que também estão nessa jornada de nutrir o feminino. Não tem problema energia masculina, gente. Somos empresárias, né? Temos os nossos negócios, vocês, e a gente vai precisar desse lado de tomada de alguns atributos do masculino, né? Liderança, tomada de decisão, estar à frente de algumas coisas. Só que se vivemos 12 horas por dia nesses atributos, nessa energia, não vai chegar em casa, virar o botão... Ai, feminina. Agora eu sou. Não é assim. Então, por isso que essa questão de estar com mulheres que vão em mesas, eu tenho falado muito de mesas. Quais são as principais mesas que a gente tem que sentar? O que está sendo conversado, né? Todo mundo aqui já sentou em alguma mesa, se achou confortável e começou a se abrir. Quem nunca, né? Sim. Levantou, chegou em casa e falou, gente, pra que... Alguém já aconteceu isso? Você falou, grandes amigas. Ai, fala do marido do papagaio. Aí você sai dali e fala, gente, eu falei coisa que nem meu marido tá sabendo, nem minha mãe. Tem que tomar cuidado. E se essa mesa, se as mesas que você tem sentado são mulheres que é isso aí mesmo, tem que ir, tem que performar, tem que alavancar os negócios, que os homens são banana mesmo, Deus que me perdoe, são tudo lerdo, que seria do mundo sem as mulheres. Não é assim? Aí você vai, nossa, é verdade, vai só atiçando cada vez mais. Então, esse é um dos motivos do nosso convite aqui, da nossa causa, né, de mulheres com personalidade, sim, com comportamento de sanguíneo colérico, né? Eu digo que temos alguns atributos, sim, da energia masculina, mas estamos buscando também. Calma, vamos tornar mais leve. Então, eu acho que esse tipo de movimento conecta muito mulher e eu acho muito legal, realmente, essa iniciativa, porque a gente vai começando a entender os papéis, entender o que a gente quer e o que a gente não quer mudar. Porque assim como você falou, você não precisa ser só a mulherzinha linda, maravilhosa, né? A Barbie. Você vê que a gente tem a nossa Barbie e ela é quem manda em tudo, ela com essa carinha de anjo. Então, eu acho que esse equilíbrio, que eu acho que vai ser necessário para que você se sinta completa, né? A gente vai aprendendo no processo, essa questão assim de conectar com outras mulheres, você vai se conhecendo e você vai vendo, não, eu não preciso ser igual. Eu não preciso controlar tudo, eu posso dividir com meu marido as responsabilidades. Então, você vai aprendendo a compartilhar, né? E é muito difícil pra gente que teve que se virar sozinha. Como você ser feminina sem precisar ser assim, muito incisiva ou algo assim. É uma luta diária, assim, estou nessa busca, nesse propósito. Isso é algo que me encanta muito, estar com pessoas e se conectar e conversar. Sou extremamente cuidadora, então isso pra mim é muito precioso, gosto de ouvir. Então é muito bacana esse momento. A gente tava conversando no começo até de gerar conteúdo e tudo mais. E meu conteúdo era sobre astrologia. Eu gosto muito desse assunto, pra mim é uma ferramenta também de autoconhecimento. E por que eu parei? Agora fez todo sentido aqui junto com vocês. Obrigada, inclusive, destravou. Mas aí destravou dúvidas, né? Não que... Não. Mas assim, eu sabia que eu tinha parado de fazer conteúdo e eu não entendi o porquê. E aí você falando agora dos nossos comportamentos, não, como que é? Temperamentos, né? Eu percebo... Aí você começou a explicar cada temperamento. Eu jurava que eu fosse melancólica. Só que aí você falando essas coisas de praticidade, tipo, muito... ai, meu Deus, fala rápido, o que você quer, né? Tipo, eu me identifiquei. Então, só que existem pontos de certas coisas e outros pontos, né, que eu me enquadro. A gente se coloca em caixas também, né? De, não, então eu sou colérica, então eu reafirmo um pouco também isso. Porque não existe só esse tipo de ferramenta, né? Então, na astrologia, eu me coloco, eu sou de touro, então eu me coloco nessa caixa. Eu estudei mais outras ferramentas de autoconhecimento, que o Enneagrama, por exemplo, que são os tipos de personalidade, e aí eu me coloco nessa caixa também. E aí eu acho que foi isso que me revoltou, e eu parei com tudo, porque não tem caixa, entendeu? Porque aí entra muito em contradição do assunto de a mesa que você está sentando te molda. Então, se te molda, logo você não é essa personalidade que você está falando. Essa é a minha dúvida, entendeu? Será que é o lugar você ficar falando o tipo de temperamento, o tipo de personalidade, e aí a gente ficar fixo nisso, preso nessa ideia e ficar repetindo também? Sabe? É uma dúvida. Vai te ajudar a entender quem é você, né? Vai te ajudar a entender que um colérico, por exemplo, ele tem que exercitar a paciência, a longanimidade, porque ele vai precisar do melancólico e do fleumático. Porque senão ele só vai sair decidindo, fazendo tudo, resolvendo tudo, ninguém serve, ninguém consegue, ninguém dá conta, ele não delega, está sempre sozinho, o ser humano não foi criado para estar sozinho. Né? Então, na verdade, é para você entender, ok, eu funciono assim, tá tudo bem. Por exemplo, um melancólico não pode estar numa área de vendas. Vai vender o quê, gente?
né? Mas ele é muito analítico, igual o fleumático, ele quer entender, ele é detalhista, ele é aquele que vai olhar assim, não, gente, calma, não dá, a gente não tem um recurso, vamos melhorar, vamos dividir melhor, vamos planejar melhor, entendeu? Isso te ajuda a te colocar em alguns lugares de maneira intencional e a você entender que você pode estar num lugar hoje que fala, a gente está exigindo demais. Eu estou me exigindo demais e eu não vou conseguir cumprir tal coisa porque não é do meu perfil. Mas isso não te impede de você desenvolver características de cada temperamento, porque isso é um desenvolvimento pessoal. Isso é uma maturidade, né? Isso é um se desenvolver, né? Então, dentro de um relacionamento, marido fleumático, esposa colérica, né? Ou marido melancólico, esposa sanguínea, o melancólico vai querer nada com ninguém, não quer ver ninguém, né? Tem um pouco disso. O sanguíneo quer convidar todo mundo. Assim, moram na mesma casa. Não posso convidar, ter uma comemoração em casa, e aí o marido vai falar, não, não vai, não quer. Tem que entrar em acordo. E muitas vezes a briga do casal é uma coisa idiota. A maioria das vezes. Leva a outras brigas, sendo que cada um não percebeu a maneira que funciona. E quais são os atributos que precisa se desenvolver mais, né? Melhorar mais, renunciar. Então, dentro do seu temperamento, você entende quem você é e o quanto você precisa renunciar e também a colocar limites. Porque o outro cobrando muito de você, você fala, não, peraí, também não dou conta. Ficou claro? Porque senão também a gente só julga, né? Ah, com esse eu não vou sentar, eu não quero me relacionar com a Juliana, que Deus que me perdoe. Estou bem no meu perfil colérico, né? Deus que me perdoe, estou falando, não está entendendo. E não, isso é do ser humano a gente se desenvolver e falar, não, vamos aqui, eu quero aprender, eu ainda não sei tudo. Eu tô assim, pasma, porque tem coisas que parece que a gente vive uma vida e nunca tinha escutado, né? Então... esse de comida eu fiquei sabendo esses dias. Mas olha, eu fiz um podcast com a Morgana há um tempo atrás e eu nunca tinha escutado de mulher viril. E eu muito cedo eu tive que ser uma mulher viril. Eu com 24 anos eu fui mãe e o pai da Gabi acabou a gente se separando. Minha mãe tinha 50 anos e hoje eu tenho 54 anos e eu não parei de trabalhar. E minha mãe falou, não, você vai trabalhar? E eu cuido da sua filha. Só que eu podia ter colocado minha filha numa escola e as duas trabalharem, ia ser tudo muito mais fácil, né? Então eu tive que ser viril muito cedo. E eu não sabia, eu não imaginava o que era viril, né? Eu fui escutar da Morgana, porque a mulher viril gasta muita energia. Hoje, graças a Deus, que Deus foi tão bom comigo, que quando a gente tem um propósito na vida, ele vai te... por mais que você se afasta, um momento... você chega perto, né? E eu tenho certeza que hoje eu estou seguindo o meu propósito, mas durante muito tempo eu me afastei do meu propósito. Eu achava que era dinheiro primeiro, então eu era de uma família muito humilde e eu cresci onde eu trabalhei. Eu era uma executiva no ramo de automóvel. Eu trabalhei 25 anos CLT, sendo que 18 anos foram no ramo de automóvel. O ramo de automóvel era extremamente machista. Na época que eu entrei, minha filha nasceu em 94, em 97 eu entrei no ramo. Em 97, com certeza, eram uns 80% homem e 20% mulher, e não tinha mulher executiva, né? Então não tinha gestora, né? Eu era vendedora, e aí eu fui crescendo no ramo. Eu cheguei a trabalhar 6 meses sem folga. Então, assim, eu cheguei a não ver direito minha filha. Eu só pensava em trazer dinheiro para casa, em dar estudo para ela, dar melhor escola, 15 anos para Disney, carro zero, mas... E eu? Na verdade, eu não pensei nem em mim e nem nela, né? Hoje, depois que eu escutei tanta gente falando, olha, 10 minutos com seu filho todos os dias, você consegue mudar uma história. E eu não tive com a minha filha. Então, e aí eu precisei viver quase 54 anos para escutar que na verdade, eu era uma mulher viril. Eu gastei um monte de energia nesse ramo de automóvel. Em 2014, eu descobri a notícia mais triste da minha família. Minha sobrinha estava com leucemia. E aí foi o primeiro momento que eu tive um lapso de consciência, que aí fez eu parar e pensar, nossa, mas eu não tive tempo com a minha filha, eu não tive tempo com a minha sobrinha, eu não tive tempo com a minha família, e eu falei assim, não é isso que eu quero. E eu larguei tudo. Eu larguei o ramo de automóvel onde eu não sabia o que eu ia fazer. Porque a única coisa que eu fiz, 18 anos, fazendo isso, o que eu ia fazer? Eu fui CLT, né? Eu tinha salário, eu vendia minhas horas, também não sabia disso. E foi quando eu larguei tudo e falei assim, eu sei ser vendedora, eu vou ser vendedora. E eu comecei a vender. E, de repente, em 2017, tive um problema na coluna, onde eu tive que parar. Eu não podia nem vender, porque eu não conseguia andar. Quem me ajudou foi minha filha. Ela me dava a mão e eu saía curvada, porque eu não sabia o que eu tinha, eu já achava que era alguma coisa ruim. Eu acho que foram os primeiros problemas que eu tive de tudo que eu vivi, né? Aí, um ano depois, eu operei da coluna. Em no dia seguinte que eu saí do hospital, eu já comecei a trabalhar igual uma doida.
Aí, em 2020, isso foi em 2018, aí eu fui conhecer algumas clínicas de fisioterapia, foi aí a vontade de ter uma clínica. Em 2020 eu monto a clínica, mais uma vez me deparo com mais uma doença. Eu falei, meu Deus, eu perdi 70% da visão central, eu tive uma doença, uma degeneração na mácula, e avançou muito rápido, e não descobriam que eu tinha, até que eu parei num médico que cuida de doenças autoimunes, e eu comecei a fazer um tratamento muito severo, com 70 mil de vitamina D todos os dias, bem alto para quem conhece, quem é da área médica conhece, e eu fiz o tratamento. Eu fiz 17 aplicações no ano de 2021 no olho, só que não era um tratamento, era só para eu não perder a visão, porque eu tinha uma vascularização no olho. E foi quando eu comecei a tomar as injeções de vitamina D todos os dias, e foi onde que eu comecei a não precisar mais dessa injeção. E aí estabilizou. E eu parei de tomar vitamina D. Então, assim, eu quero deixar aqui que o Cícero Coimbra, que é um médico integrativo, não é um médico que é reconhecido hoje, mas é um médico integrativo, ele cuida de ele cura doenças autoimunes, esclerose múltipla e várias outras coisas. Então, eu falo que eu fui curada, porque nunca mais eu precisei e estabilizou. Em um ano, eu perdi 70%. Em 8 meses que eu fiz o tratamento, eu não tive mais avanço da doença. Então, eu falo que eu fui curada. Nessa, eu conheço o Pablo Marçal, e eu fui transformada pela vida dele, entendeu? Porque ele começou a falar na internet, e isso foi em 2023. Eu estava passando por uma dificuldade, porque a clínica avançou tanto que eu cheguei a ter 50 funcionários na clínica. Eu já estava vivendo a mesma coisa que eu vivia no ramo de automóvel. Eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada, eu estou repetindo tudo, né? Foi quando eu comecei a escutar ele e comecei a falar assim, não posso fazer isso, eu tenho que mudar alguma coisa. E foi quando eu comecei a mudar, a minha filha estava se afastando de mim, era a única coisa que eu tinha, minha filha se afastando de mim, eu brigando com todo mundo na clínica, estava num estresse total, né? E aí eu comecei a mudar, comecei a melhorar, comecei a ter energia feminina, que eu não sabia, né? Não, comecei a me olhar, comecei a olhar para dentro de mim para saber quem que era a Valéria, porque eu não sabia quem eu era. E aí eu comecei a mudar, eu comecei a entender toda essa logística aí de mulher, a mulher delicada, a mulher que pode ser fraca em algum momento, né? Que pode ser cuidada em algum momento, que eu não me permitia. E isso foi me transformando, eu fui mudando. Então, a gente tem que se permitir, a gente tem que se conhecer. E aí eu fui identificando o meu propósito. Hoje eu faço um podcast que, quando eu lembro, já de criança, eu tinha vontade de estar no meio de gente, entendeu? Então, eu queria estar no show da Xuxa para ser uma paquita, entendeu? E esses dias, uma amiga minha do ramo de automóvel, lá do começo, eu falei com ela, né? Ela me lembrou, eu tinha vontade de entrar no Big Brother. Então, eu sempre tive vontade de fazer o que eu estou fazendo, eu acho, né? Mas eu fui me perdendo, mas graças a Deus que Deus é tão bom, e Ele começou a fazer parte da minha vida todos os dias. Eu comecei a encontrar Ele dentro de mim, e Ele começou a transformar a minha vida. Eu sei que tudo que eu passei e que ainda estou passando foi consequências, e a gente no autoconhecimento, a gente aprende isso, né? Que a gente é dono da nossa vida e a gente define. Então, em algum momento, eu podia ter feito diferente, não fiz, e está tudo bem. Graças a Deus, Ele me deu a oportunidade de estar mudando, estar aqui no meio com vocês e estar me permitindo a me cuidar. Mas o mais importante é que eu não vou desistir nem um minuto de tudo que eu conquistei de 3 anos para cá, nem um minuto de querer viver todos os dias, e eu vou viver todos os dias como se fosse o último. Então, eu quero viver hoje. Amanhã, não tem problema. Amanhã é outro dia que vai ser melhor ainda, e eu estou aqui. É sobre isso. Gente, que lindo, né? Depois de tudo isso, eu estou ouvindo como ouvidora, ou o que faço. E estou tentando encontrar algumas soluções lógicas na minha cabeça para a minha vida, para a minha vivência, e eu estou percebendo que é muito mais profundo, e acredito que vocês estejam tendo essa mesma dúvida aí. E eu acredito que os desafios que a gente vê no dia a dia, eles são parte de uma coisa muito maior e que vive lutando contra as coisas de Deus. E que vão cada vez mais nos distanciando do propósito de Deus na nossa vida. E eu falo isso porque eu vivo isso hoje. A busca pela carreira, a busca pelo colégio das crianças, a busca pelo reconhecimento profissional, a busca pelo dinheiro, não é uma busca divina. E o tempo inteiro a gente está sendo desviado disso. É o tempo inteiro.
no depoimento. Eu fui para o caminho, daqui a pouco eu volto para um problema que me preenche a minha rotina e eu não consigo ter tempo. Isso é tentação para mim. Eu não consigo ter tempo de olhar para mim mesma. Eu não consigo ter tempo de olhar para quem eu sou, que foi um pouco da minha primeira fala. Não quem eu estou. Quem eu sou, a filha que Deus me fez, está agindo conforme o que Ele gostaria? E aí eu recebi um convite para escrever um livro também, onde eu precisava falar de mim. E eu não conseguia falar de mim. Eu não conseguia encontrar a minha história. E eu falava da minha carreira, e eu falava da minha família, e eu não conseguia desenrolar o capítulo que eu precisava falar de mim mesma. Eu lembrei de uma dinâmica corporativa que eu fiz, que era a linha do tempo. E eu quero propor isso para vocês. De vocês chegarem em casa, pegarem um sulfite, um papel, no momento você com você mesma. E fazer essa linha do tempo desde quando você nasceu até agora. Quem é a Sandra que nasceu e que tinha aquele sonho da Paquita? Quem é a Sandra que está aqui hoje? E aí façam a linha do tempo da vida e da profissão. E depois vão correlacionando isso com o seu momento atual. Só que dentro dessa linha do tempo, coloquem os momentos que você mais se conectou com Deus. E aí isso vai ser um baita de um tapa na cara. Porque a vida globalizada, esse monte de informação que a gente recebe diariamente, não está totalmente conectado com o divino. Então, esse cuidado que a gente precisa ter na nossa rotina de parar e olhar um pouquinho para nós, precisa ser feito de tempos em tempos. E eu fiz com 38 anos. Eu vivi no automático a minha vida até agora também, um pouquinho do que a gente já está falando aqui. E nunca é tarde para a gente poder parar e fazer esse movimento. E aí eu li num livro que chama Ciranda das Mulheres Sábias, que quando uma pessoa resolve viver, muitas outras pessoas vivem junto com ela. E aí a gente transforma, a gente transborda, a gente inspira e a gente consegue promover mais momentos como esse aqui. Eu só queria deixar essa mensagem, Ju. O nosso objetivo aqui é fazer com que ninguém consiga sair da rota. E se sair, porque é natural e nós somos humanos, ninguém é santidade aqui, ninguém é perfeito, que a gente fale, acho que não é bem isso, a gente tem que seguir por ali, ou que a pessoa te puxe para a sua realidade. Porque hoje as pessoas te puxam para outro caminho. E quando a gente tem essa leitura e esse reconhecimento, tudo fica mais fácil. E às vezes a gente carrega coisas, pessoas, família, bagagens extras, problemas dos outros. E aí a tua jornada ela vai ficando tão pesada e tão difícil que às vezes você fala, não vou por esse caminho, cansei. Mas não porque você cansou, porque você desistiu. Fizeram você desistir por outras tantas coisas. Ficou muito pesado, o fardo ficou muito pesado. E o que a gente mais tem aprendido, né, Sam? Como que a gente torna a nossa vida mais leve? Como é que eu tiro o peso dessa mochila? Quantas mochilas... louco, quando eu parei para pensar quantos quilos eu carregava na minha mochila, eu falava, Senhor, eu preciso me libertar desses pesos, tá pesado demais. Só que quando a gente vai tirando o peso da mochila, as coisas começam a acontecer, né? E às vezes pessoas que a gente ama vão machucar a gente. Porque você vai rompendo alguns ciclos que você não quer. E não é culpa dos nossos pais ou dos nossos familiares, se eles fizeram isso com você. Eles te amam, eles não vão fazer intencionalmente algo para te prejudicar. Mas eles foram criados assim. Então, eles só estão passando aquilo que eles receberam. E quando a gente, hoje, que está aqui nessa caminhada e nessa busca, a gente consegue olhar, ter uma cosmovisão daquela situação, você fala, não, eu não quero isso para mim. Você tem a sua família e fala, não, eu não quero isso. Eu quero viver uma história diferente. E o fato de você querer viver uma história diferente já gera um... Como assim? Você não vai... não é intencional isso. Mas isso gera essa atmosfera, né, amor? A Ju falou aqui de bagagens. Começa a pensar qual é o peso da sua mochila hoje. O que você está carregando hoje? Se imagina hoje você tendo um lugar onde você possa descansar, onde você possa tirar todas as suas máscaras, todas as capas da mulher guerreira, da mulher que dá conta de tudo, da mulher que controla tudo, da mulher que decide tudo. Se imagina nesse lugar, se imagina num jardim com um monte de flor. E você como uma menina com um vestido lindo, feliz, despreocupada, sem ter a preocupação de todos os seus compromissos, de todos os seus boletos, de tudo que você tem que prestar conta da sua empresa, de tudo que você tem que fazer. Você imagina essa menina, você é essa menina nesse jardim, leve, sem preocupação. Teu cérebro está dizendo, esse lugar não existe, você é adulta, você é a mulher poderosa que você tanto lutou para ser, mas eu quero que você dê lugar ao teu coração e se imagine nesse jardim onde você é uma criança feliz, onde você visualiza essas flores, onde você consegue se enxergar debaixo de uma árvore, que você vai descansar. Nós vamos juntas, com todas aqui, fazer um compromisso. Hoje nós temos um compromisso de uma com a outra, de estarmos sempre nessa mesa do propósito, nos lembrando de qual é o nosso propósito. E a base é
A gente sempre se lembrar que Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso amigo. Vocês estão se sentindo pertencente a esse lugar, né? Poxa, você tem um lugar na mesa. Nós temos um lugar na mesa, um banquete. Então, lembre-se sempre disso. Você é convidada, porque você é a filha. Você é a filha. Então, mesa é um lugar de pertencimento, é um lugar onde a gente é acolhida, é um lugar onde a gente muitas vezes é repreendida, né? É um lugar de perdão. Então, nós queremos te convidar para estar nessas mesas com a gente, para caminhar com a gente. Mas eu quero falar para vocês pararem, dar uma olhadinha, porque às vezes algumas coisas estão acontecendo na vida da gente que a gente nem percebe o que está acontecendo. Eu não percebi durante muito tempo e eu não parei para olhar a minha vida. E hoje, essa mentalização, eu comecei a pensar em tudo, né? A sonhar, coisa que eu nem sonhava. Então, eu acho que é importante, para não acontecer assim, chegar um momento que você fala assim, puta, eu não olhei para a minha vida, eu só fiz. Então, hoje, além de ter a reflexão que eu vi antes, hoje eu fiz uma reflexão da minha vida mesmo, né? Então, eu acho que é importante toda hora a gente parar e olhar para o que a gente está fazendo para a gente não deixar nada para trás, porque senão depois vem algumas coisas na nossa vida e não é que a gente merece, é que alguma coisa a gente fez de errado, né? Então, a gente pode corrigir a todo momento. E eu chamo vocês para olhar o que vocês estão fazendo, para não errar, se errar menos, ou não errar pelas mesmas coisas. Muito obrigada. Gente. Eu tô aqui com a Jéssica e ela vai contar... De onde você veio, Jéssica? Eu sou aqui próxima do Conecta, conheço a Ju. Conheci aqui através do Conecta mesmo. E aí vi o convite ontem. Eu vi uma publicação. E aí falei, poxa, que legal, será que ainda dá tempo? E aí vim meio de última hora, mas amei. Como que foi? Olha, eu acho que o espaço de mulheres, onde a gente pode se ver sem aquele estigma de que somos, né? Daquela competição ácida, feminina, um lugar onde a gente pode conversar, desabafar, se acolher, isso é incrível, né? Então, eu acho Você gostou, então? Adorei. Você vai continuar no grupo? Eu vou, porque eu acho que cada encontro é uma evolução diferente, né? Então eu acho que as pessoas que vêm diferentes trocam ideias diferentes, então eu acho que vale a pena, assim. Posso te dar um abraço? Muito obrigada. Obrigada, tá? Tá com mulheres incríveis é muito importante pra gente se conectar com as pessoas, entender que uma história de cada uma também se conecta com a gente, porque as pessoas são diferentes, mas quando a gente vê uma história, a gente começa a refletir, pensar na nossa vida, então muitas coisas fazem sentido. Isso, apoiar outras mulheres, eu acho que é o que a gente precisa, né? Porque às vezes a gente esquece disso. Com certeza. O mundo vou ver só eu mesma e tchau. Não é assim. A gente precisa se conectar com as pessoas, precisa olhar um pro outro. E é isso. Fez sentido. Fez muito sentido. Obrigada. Obrigada, tá? Obrigada, meninas. Que maravilha de dia, de tarde, hein? Como que foi pra você? Foi uma experiência maravilhosa. Eu tô aqui trocando com a Gabi, que como foi grandioso esse encontro de hoje. Como aconteceu coisas que eu não esperava. Hoje eu vivi momentos aqui de verdade na minha vida. Inesquecível. Inesquecível Fez mesmo. sentido? Todo sentido. Você vai continuar no grupo? Com certeza. Com certeza. Foi a melhor coisa que aconteceu. Não é por acaso, né? Nada. É propósito. É propósito. Você, Gabi, o que você achou? Olha, a gente chegou aqui, a gente sentou, conversou. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de conversar, né, mãe? Mas eu vim aberta e a gente veio super se comunicando, a gente sentou na mesa com as pessoas mesmo e tal. E eu tava muito armada. Armada de conhecimento, que a minha mãe inclusive fala pra mim, não adianta de nada esse monte de conhecimento, você não põe pra fora, né? Então eu tava, muito armada de conhecimento, querendo mostrar que eu sabia muito. Até durante a palestra, né, delas falando e falando sobre personalidades, e assim, eu já transitei em relação de autoconhecimento de personalidades e encontrar qual era o meu ideal, pra eu saber também, né, o que eu sou, pros passos que eu vou dar e controlar as coisas mais uma vez, né, e tem aquele pensamento de não ser controlado, então como eu sei, então não vai me convencer de nada, né, eu sou muito assim. E aí minha filha, era que ela começou, aí eu fiz a pergunta, ela me respondeu, foi claro, e já deu uma... Quebrada. Já deu uma amolecida. Aí a hora que ela fez aquela parte de meditação, parecia que ela tava, tipo, no meu ouvido aqui, falando só pra mim. E aí eu... Desabou. Virei um saco de cocô. Todo dia eu tenho conversado com Deus, né? Todo dia, toda hora. Mas ainda eu quero mais. E cada dia que eu busco, eu quero mais. Por quê? Porque quando você está falando com Ele, é uma coisa que é uma intimidade. Você tem uma intimidade com seu marido? Você tem uma intimidade... Mas você não tem uma intimidade com Deus. Você tem uma intimidade real, onde você fala assim, nossa, hoje eu tô bem, hoje eu não tô, hoje eu sei o que eu tô fazendo, hoje eu não sei. Intuição. Você tem essa intimidade com você mesma? E descobri que eu não sou nada, na real, entendeu? E eu, na verdade, só preciso descansar, né, Rosana? Foi muito bom, muito obrigada. Descansar no Senhor. Muito obrigada, Valéria.